Bem-vindos à terceira aula do nosso curso Invictus sobre manejo de via aérea em paciente em unidade de terapia intensiva. Nessa aula, a gente vai falar sobre uma situação que é exceção dentro da UTI, que é a intubação acordada, mas é uma circunstância que pode fazer toda a diferença, é um conhecimento que pode fazer toda a diferença para o seu paciente quando você estiver manejando a via aérea dele na UTI. Então, eu trago aqui para vocês o nosso algoritmo convencional. Agora, eu vou excluir desse algoritmo convencional de via aérea os demais fluxos, tá? E eu vou direcionar aqui para a parte que a gente vai seguir para fazer a intubação acordada. Então, o conhecimento mais importante de qualquer curso de via aérea é maximização da pré-oxigenação. Super importante. Pré-oxigenei meu paciente, consegui uma saturação aqui de pelo menos 89%. Excelente. E aí, eu tenho um paciente que tem preditores de via aérea difícil anatômica ou fisiológica, e aqui vão ter aqueles pacientes que são obesos, pacientes que têm tumor de pregas vocais, que têm alguma distorção anatômica de via aérea. Tá? Se eu tiver algum preditor de via aérea difícil, sobretudo histórico ou obesidade, sempre vou pedir por ajuda, mas nesse momento no nosso algoritmo a gente já tem pelo menos dois médicos ali conduzindo o caso. Eu vou me perguntar se o paciente está cooperativo, minimamente colaborativo, e se eu tenho tempo disponível para poder fazer uma pseudoanalgesia. Se eu tenho tempo disponível e paciente colaborativo, aí sim eu vou fazer uma intubação acordado, com anestesia tópica, com ansiólise, mas eu preciso estar preparado para o meu algoritmo de resgate. Tá? Então, a grande vantagem da gente fazer uma intubação acordada é que o paciente não perde o drive respiratório. E às vezes esse drive respiratório que está garantindo que o paciente eh, não tenha uma hipoxemia e não pare, não tenha parada cardiorrespiratória. Então, tempo e paciente colaborativo, o que eu vou fazer? Vou pré-oxigenar. Sempre que possível, eu coloco o paciente na VNI e para essa circunstância eu acho muito bacana a gente utilizar um catéter de alto fluxo. Tá? Ou você fazer uma pré-oxigenação na VNI no momento de fazer a laringoscopia, trocar por um catéter de alto fluxo. Tá? Se não tiver catéter de alto fluxo, você pode até colocar um catéter nasal convencional na hora de fazer a laringoscopia também. E nesse momento eu vou iniciar Precedex e a sugestão de dose que eu dou é 0,7 microgramas quilo hora, tá? Aqui está minuto, mas é micrograma quilo hora. É importante isso ficar bem claro. E aí, quando eu iniciar essa ansiólise para o meu paciente, fazendo uma sedação leve para ele, eu vou separar todo o material que é necessário. Então, preciso ter tempo. Deixo meu paciente recebendo Precedex e vou separar o restante do material. E qual que é o restante do material? Então, quando o Precedex está correndo, eu vou separar uma lidocaína, 10 ou 20% para poder atomizar toda a boca do paciente. Então, toda hora eu vou lá, utilizo aquele frasco, né, que tem um aplicador, um atomizador bem comprido, e a gente vai borrifar em toda a boca do paciente. Vai atomizar a língua, a bochecha, pode atomizar debaixo da língua se quiser, mas o mais importante é você atomizar na parte posterior da boca do paciente, pegando os pilares amigdalianos próximos às amígdalas, né, na parte posterior da língua. E eu gosto muito, tá, de usar o laringoscópio como um abaixador de língua. Então, às vezes eu pego uma lâmina reta, da lâmina de Miller, pego até de maneira equivocada mesmo, no laringoscópio, e eu abaixo a língua do paciente para poder atomizar. Eu vou fazendo isso sequencialmente. Tá? Espero um pouquinho, vou lá, atomizo de novo, separo mais uma parte do material, volto no paciente, atomizo e faço isso diversas vezes. Outra coisa que eu vou preparar é a anestesia transtraqueal, que eu acho que faz uma diferença enorme na hora da gente introduzir o tubo ah, na traqueia do paciente. Essa anestesia transtraqueal ela é feita com 1 ou 2 ml de lidocaína a 1%. A gente aspira e a gente vai utilizar uma agulha fina, para poder administrar dentro da traqueia esse anestésico. Tá? Então a gente palpa aonde que é a cartilagem tireoide, onde é a cartilagem cricoide, palpei a altura da cartilagem ou da membrana cricotireoidea
E nesse momento introduz a agulha com uma angulação de 90 graus em relação à pele, aspirando o ar. A gente vai treinar isso na parte prática do nosso curso, tá? Então, fiquem tranquilos. Você introduz a agulha aspirando o ar. Quando vem ar dentro da seringa, momento que você está na traqueia do paciente. Você injeta 1 ou 2 ml da lidocaína 1 ou 2%. No Brasil, salvo engano, a gente só tem 1%. E você retira a agulha. Tá? Quando você retira a agulha, o orifício lá da pele, da membrana cricotireoide, é um orifício muito pequeno. Tá? Então é uma resistência muito grande para a passagem de ar. O ar não vai passar por esse orifício que você acabou de fazer, fique tranquilo. Tá bem? E aí, quando você aplica a anestesia transtraqueal, o paciente tosse. E quando ele tosse, ele dissemina esse anestésico, essa lidocaína 1% para cima e para baixo, e a oportunidade que você tem de anestesiar as pregas vocais do paciente de baixo para cima. Tá? Então você garante ainda uma anestesia tópica ainda melhor. Tá? Essa etapa não é obrigatória, mas eu particularmente gosto muito de fazer. E no momento da laringoscopia, a gente também vai precisar de ketamina e a gente vai administrar 20 ou 30 miligramas. E aí a gente tem que ter cuidado porque a ketamina pode induzir cialorreia. Então, ah, às vezes que eu fiz a intubação acordada, eu não tive esse problema, eu administrei ketamina, mas você tem que tomar cuidado com a quantidade de ketamina, que aí você pode ter esse efeito adverso já esperado da medicação. Tá? Se você está intubando acordado, sempre tem um médico junto com você, né, um segundo médico junto com você, e tanto faz, você pode decidir entre a laringoscopia direta, vídeo-laringo ou até mesmo broncoscopia para poder posicionar o tubo. E você precisa também estar pronto para o algoritmo de resgate, porque pode ser que você não consiga, né, entubar o paciente com ele acordado. E aí, nesse ponto, é importante que você tenha uma máscara laríngea e um kit de cricotireoidostomia, quer seja por punção cirúrgica, perto de você, para você conseguir garantir essa via aérea. Tá? Outra coisa importante também, que talvez não seja assim, obrigatório, mas eu particularmente gosto muito, é a gente deixar uma sedação em bomba de infusão contínua. Ou seja, quando você obtém sucesso na introdução do tubo desse paciente que tem preditores de via aérea difícil, você está intubando acordado, você já deixa preparado um propofol e um fentanil. Porque quando você posicionou o tubo, aí beleza, você pode tirar o drive respiratório do paciente, fazer os ajustes de ventilação mecânica. Mas muitas vezes o paciente fica bem acoplado à ventilação mecânica somente com Precedex e anestesia tópica. Tá? Ah, mas é sempre bom, invariavelmente, você já ter disponível Propofol e Fentanil para poder iniciar a sedação contínua depois que o tubo está posicionado na traqueia do paciente. Aqui eu mostro uma técnica de intubação com o broncoscópio, onde a gente posiciona o tubo um pouco mais alto no broncoscópio. A gente consegue visualizar aqui um modelo, aqui é um manequim, né? Não é um modelo humano, obviamente, mas aqui a gente consegue visualizar as pregas vocais. Nós introduzimos o broncoscópio dentro das pregas vocais, depois nós deslizamos o tubo pelo broncoscópio e visualizamos, né, o tubo dentro da via aérea do paciente. A gente retrai um pouquinho o broncoscópio, vê o posicionamento, e aí o tubo está lá, tranquilamente posicionado. No entanto, esse slide daqui não é um slide muito feliz, porque quando você intuba um paciente com broncoscopia, não é ideal que você deixe o paciente deitado assim, tá? Porque muitas vezes, né, o paciente pode acabar tendo um desabamento de via aérea e é difícil você chegar nessa visualização daqui das pregas vocais se o paciente estiver deitado. Então, se você vai entubar um paciente acordado usando um broncoscópio, a minha sugestão é que você coloque ele sentado pelo menos com a cabeceira elevada a uns 45 graus, com catéter nasal, de preferência de alto fluxo, e aí você consegue entrar na via aérea sem ter esse desabamento posterior da língua e você consegue visualizar melhor as pregas vocais, tá? Mas aqui é somente uma das técnicas. Você pode utilizar um laringo direto ou você pode utilizar também um vídeo laringo. Tá? Mas o mais importante é isso daqui, ó. Você precisa ter tempo, você precisa ter um paciente colaborativo e aí você inicia o Precedex e separa todo o material. Anestesia tópica várias vezes. Anestesia transtraqueal é a minha recomendação e no momento da laringoscopia ainda 20 ou 30 miligramas de ketamina.
Isso é super interessante porque quando você vai laringoscopar, se você respeita essas etapas, quando você vai laringoscopar, você pede o paciente para abrir a boca, ele bonitinho vai lá, abre a boca, você devagarzinho posiciona o laringo ou videolaringo. Se ele tossir, você pode inclusive atomizar um pouco mais com lidocaína 20% tópico, tá? Com spray. Espera mais um pouquinho. Tá? Agora, se ele não tossir, você posiciona lá o videolaringo ou laringoscópio convencional e aí você consegue visualizar muito bem as pregas vocais. Você desliza o tubo, entra entre as pregas vocais do o paciente não tosse nada, é super bacana de fazer. Tá? E aí, importante também, se você for entrar numa intubação acordada, esteja preparado para o algoritmo de resgate e tenha sempre uma sedação e infusão contínua para fazer depois que se obteve sucesso em estabelecer a via aérea definitiva do paciente. Excelente, turma. Muito obrigado. Na próxima aula a gente vai falar sobre laringoscopia, que é talvez a aula mais importante, onde nós vamos ver o caminho que a gente faz para 85, 90% das vezes que a gente intuba o paciente em TI. Até a próxima aula, turma. Pray that love will shelter us from our fears. Oh, I pray you trust to let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside, with all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams.